Devemos realmente temer o sangue antigo? Será que vale a pena buscarmos o conhecimento? Será que deveríamos realmente nos entregarmos por completo à insignificância de nosso ser? Seja muito bem-vindo à Penumbra, Caçador. Você está assistindo a Dark Stories e nesse vídeo entenderemos de uma vez por todas a tão complexa história de Bloodborne. Será que você realmente está pronto para o seu verdadeiro despertar? Primeiramente, para nos iterarmos da história do game, devemos levar em conta o contexto das obras de Lovecraft, um escritor que revolucionou o gênero do terror, apresentando para todos o horror cósmico. Lovecraft trabalha muito a questão do medo do desconhecido, que ele mesmo diz ser o mais poderoso e mais antigo medo da humanidade, mencionando centenas de seres cósmicos que estão muito além da nossa compreensão, alguns vindos de galáxias distantes e outros habitando a Terra atualmente em um sono quase eterno. Um bom exemplo disso é o próprio Cthulhu, do qual você provavelmente já ouviu falar. Alguns desses seres no universo do autor seriam chamados Great Old Ones, ou Grandes Antigos, que uma vez já governaram a Terra como deuses, e alguns outros ainda continuam entre nós, como é o caso de Nyarlathotep, que busca sempre causar o caos na humanidade. E com isso somos introduzidos à história de Bloodborne e ao gênero Souls-like, que possuem os seus próprios métodos de contar história, como através de curtas cutscenes com diálogos vastos, através da descrição de itens encontrados pelo cenário e também do próprio cenário em si. Observando minuciosamente os detalhes, você pode interpretar a história e conectar as peças para formar o quebra-cabeça. Mas sempre tenha em mente que esses jogos deixam em determinado ponto uma interpretação livre para você. E antes de iniciarmos nossa jornada, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, isso me ajuda muito e recomendo meu conteúdo para você. E bom, dado esse breve contexto, somos introduzidos de vez à história de Bloodborne, e nesse magnífico universo tudo começou através de uma antiga raça chamada Pthumerianos, que eram muito mais altos, fortes e inteligentes do que nós humanos. Essa raça conseguiu obter contato com os Eminentes em uma época longínqua, o que trouxe para eles inúmeras habilidades e poderes arcanos como o controle do fogo. Esses Eminentes seriam justamente o que em Lovecraft são os seres antigos, ou os Great Old Ones, que vieram de galáxias distantes e estão muito além da nossa compreensão, e esse contato mais próximo dos Pthumerianos com os Eminentes pode ser tratado de duas formas no game. A primeira, chamada ferocidade, é o embebedamento com seu sangue, como eles fizeram, o que trouxe a eles capacidades sobre-humanas, curas para todas as doenças e inúmeros outros benefícios. Porém, tudo tem um preço, e esse embebedamento acabou aos poucos assolando a civilização pthumeriana, a levando ao caos, pois causava uma doença bem específica chamada de flagelo da fera, que transformava aos poucos as pessoas em criaturas bestiais que dilaceravam tudo e todos pela frente. A segunda forma é o discernimento, obtido ao tentar compreender esses seres ou ao olhar durante muito tempo para eles. Esse discernimento ou insight pode ser traduzido no game como olhos internos, de forma bem literal mesmo, já que aqueles que buscavam a compreensão deles acabavam desenvolvendo olhos extras pelo corpo, assim como dentro do próprio cérebro, um preço por tentar saber demais, por assim dizer. E naquela época então os Pthumerianos se dividiram entre o embebedamento com o sangue e a compreensão desses eminentes, formando alguns grupos isolados, mas não de muita importância. Porém, aquela boa e velha satisfação de se sentir superior e cada vez mais inteligente se sobressaiu, e aos poucos os indivíduos bebiam cada vez mais daquele sangue e eram transformados em uma espécie de lobo que ia empurrando a sua evolução para estágios finais, onde se tornavam literalmente bestas do flagelo por completo. E em meio a toda essa bagunça, uma mulher pthumeriana chamada Yarnan, posteriormente denominada rainha e líder do seu povo, ficou grávida de um eminente. Porém, isso tudo ocorreu através de um
evento que chamava Lua de Sangue, que dizia que quando a lua descesse, um eminente seria presenteado com um filho. Mas as escrituras também diziam, em contraponto, que todo eminente perde uma criança e deseja uma substituta, e foi justamente o que aconteceu, mas por razões desconhecidas. E seguido da perda de Mergo, filho de Arnan, com o eminente Oldon, temos o colapso absoluto e o fim dos Pitumerianos através do flagelo da fera. E depois de muito tempo, uma universidade foi construída, denominada de Byrgenwerth, e eles descobrem e passam a estudar os eminentes, entrando em contato com um deles, chamada Ebrietas, filha do Cosmos. Ela tinha boa vontade para com os acadêmicos e parecia, assim como os outros eminentes, gostar bastante da atenção que recebia. E aqui surgem os principais nomes que moldarão a história do jogo, assim como as suas divergências de ideias: Willem, Lawrence, Micolash e Carriel como acadêmicos de Byrgenwerth e German e Maria como membros. Willem é o dono de toda a universidade e acreditava que a chave para tudo estava no estudo e no aprofundado conhecimento dos eminentes. E após anos nisso, ele descobre sobre os olhos internos despertados naqueles que buscam o conhecimento exacerbado desses seres. E foi então que na mesma época, próximo da universidade, em uma vila isolada de pescadores, um ser eminente chamado Cos apareceu grávida, jogada próxima a um lago, influenciando todos que ali estavam. Willem então ordenou que os membros da universidade tomassem o papel de caçadores e dilacerassem todos que moravam naquela vila, para que aquela doença, entre aspas, não se espalhasse, estraçalhando o crânio das pessoas em busca dos olhos internos. E todos os estudos que foram feitos em seu corpo e ao redor da vila mataram o filho de Cos, e como forma de vingança, ela amaldiçoou todos os caçadores, e daí surgiu o pesadelo do caçador, que visaria fazer com que tudo o que um caçador fizesse se repetiria para sempre, causando nele o medo do simples fato de pegar no sono, trazendo a noite eterna. E a partir daí as divergências de ideias tomam conta e Lawrence rompe com a universidade, acreditando que o poder na verdade viria através da manutenção do sangue dos eminentes. Ele então abandona Byrgenwerth, levando German, Maria e Micolash, fundando assim a Igreja da Cura. Essa nova instituição, administrando o sangue dos eminentes, curava qualquer doença, e com isso uma massa de fiéis foi atraída para Yarna, cidade que agora carregava o nome da rainha pitumeriana. Essa iniciativa trouxe uma era de curas, esperanças e prosperidades para a cidade, que estava inconscientemente indo na direção do colapso. E o flagelo da fera então retorna e é batizado agora pela igreja como a doença do sangue pálido. German então toma uma iniciativa e cria a Oficina da Igreja da Cura, uma base de treinamento especializado para os caçadores que saíam na calada da noite para dilacerar todos aqueles que estavam se transformando em feras. E o primeiro desses caçadores foi Ludwig. Assim eles conseguiriam esconder os malefícios que o embebedamento com sangue trazia à população. E claro, toda aquela imagem que a igreja passava era uma boba hipocrisia, já que seguindo os passos da universidade, eles também lideravam pesquisas com os eminentes, através da escola de Mensis, liderada por Micolash, e também através do coro da igreja, tanto quanto os experimentos de Byrgenwerth. Esses seguiam bem por fora da ética, utilizando cobaias humanas e até mesmo crianças para criar vários dos seres que eles chamavam de emissários celestiais, que funcionavam como uma ponte entre os humanos e os eminentes, sendo uma fonte infinita de sangue antigo, que era administrado pela igreja nos seus fiéis. Eles tinham essa forma bizarra de um ser aquático, pois um fluido cerebral era administrado, já que analisando o Cos, o coro chegou à conclusão de que para criar essas criaturas era necessário a interação com o mar, isso sem mencionar as falhas vivas que, como o próprio nome já diz, indicavam gravíssimos erros nos experimentos, e isso causava o sofrimento consciente das pessoas que eram submetidas a tal ato. Tudo isso presenciado por Maria, que era a supervisora das cobaias. Mas o líder da igreja, Lawrence, antes de se tornar uma criatura total consumida pelo sangue, denominada de vigário, ele ordenou a queima de toda uma área de Yarna com qualquer coisa que estivesse lá. Essa área posteriormente ficou conhecida como a Velha Yarna, e desse ponto em diante, após a danação de Lawrence, cada vez mais a escola de Mensis se distanciava da igreja para buscar os seus próprios meios para as pesquisas, que contavam com os próprios caçadores que colocavam as pessoas em sacos e levavam para lá, a fim de estudos forçados. Maria, nesse ponto, ainda seguia a Igreja da Cura e seus ideais, destinada a cuidar das cobaias, mas ela acabou não suportando tal fardo e dor, e cortou sua própria garganta, dando um fim à sua parte naquilo tudo. Isso causou uma depressão tão profunda em German, dado ao carinho extremo que ele tinha por ela, e a primeira oficina dos caçadores foi desfeita, deixando tudo para trás e à mercê do destino. E algum tempo se passa até que German consegue, através do cordão umbilical de Cos, criar o sonho do caçador, junto com um ser cósmico chamado a Presença da Lua, onde poderia viver em paz com a boneca de Maria que a saudade o fez produzir, que pouco tempo depois criaria vida através dos seus mais profundos
dos desejos. E então uma nova era da igreja se iniciava, todos os caçadores correndo contra o tempo para conter o flagelo sem um líder específico, e com tudo estando ainda mais dividido, Micolash consegue uma audiência com o Eminente através do cordão umbilical da rainha Yarna, que a escola de Mensis encontrou nas ruínas pitumerianas em uma das explorações, e agora os eventos do game começam a tomar forma, porque o Eminente contatado por Micolash era a ama de leite de Mergo, filho da rainha, propriedade agora da escola de Mensis, que criou um pesadelo só para escondê-lo e protegê-lo, denominando como Pesadelo de Mensis, e é exatamente nesse ponto que marca a chegada do nosso personagem Yarna, vindo pela sede de cura que a igreja promovia, e é aqui que finalmente se pontua o início de Bloodborne. Nosso protagonista, inserido no contexto de toda a desgraça que se seguia e com o sangue eminente correndo em suas veias, já era um caçador, mas para isso, um contrato foi selado logo no início por um homem bem misterioso. Nesse ponto, saindo da maca e andando pela clínica, normalmente morremos para uma besta do flagelo que fica rondando por aquela ala, o que é proposital, e isso nos leva até o sonho do caçador, onde Gehrman está, e vendo a boneca de Maria caída do lado de fora. Mas ao voltarmos à realidade e sairmos da sala dos enfermos, somos introduzidos a uma sociedade varrida pelo caos originado da sede de poder e conhecimento. Isso faz com que consigamos alguns primeiros pontos de discernimento no jogo, e ao retornarmos para o sonho vemos que aquela boneca agora possui vida. Esse é um detalhe importante que não podemos deixar passar, pois mostra o poder que os pontos de discernimento possuem na história toda. E bom, ao retornarmos novamente para as ruas de Yarna, vemos que lugares estão sendo queimados, criaturas hostis vagam sem rumo, caçadores embebedados em sangue tentam te dilacerar a qualquer custo, assim como também é possível encontrar alguns humanos presos em suas casas com medo extremo do lado de fora, como é o caso da filha do Padre Gascoigne, que posteriormente encontramos e temos que eliminá-lo, já que ele estava se tornando uma besta do flagelo. Essa boss fight é muito interessante, pois a filha dele nos dá uma caixinha de música que, se tocarmos durante a batalha, sua forma de fera desaparece e ele fica bem confuso, quase como se ele estivesse batalhando com sua própria humanidade. A partir desse ponto continuamos, e nossa jornada é árdua, desafiadora e impiedosa, mas conforme avançamos, temos contato com as mais puras bizarrices que um homem pode se submeter. E Yarna, ao mesmo tempo que macabra, não parece ser real, e a noite é constante, seguida por uma brilhosa lua. E se retornarmos àquela clínica de onde viemos, descobrimos que ela é comandada por Josefka. Ela implora para que nosso personagem leve mais e mais pessoas até lá, mas depois vemos que aquela na verdade era uma criatura do coro da igreja, e que a verdadeira Josefka já foi usada como cobaia. Essa impostora era um emissário celestial manipulador, ordenado a arrebanhar as pessoas para a clínica, incentivando-as a se tratar com sangue para depois os levar até a igreja a fim de prosseguir com experimentos. E nessa longa caminhada encontramos alguns bosses que expandem mais a história do game, como por exemplo a besta clerical, já que os clérigos foram os mais afetados pela doença do sangue pálido, o próprio Gascoigne, que mencionei anteriormente, a Amélia como um vigário, que eram os líderes da igreja da cura, e isso até chegarmos na universidade de Byrgenwerth e começarmos a desvendar vários dos seus segredos, até nos depararmos com o Lunário, um lugar berço de um enorme lago onde Willen repousa sentado em uma cadeira de balanço. Ao descermos nesse lago, atravessamos uma espécie de véu e chegamos até uma criatura chamada Ron, a aranha inexpressiva. Ela, diferente de outros bosses no jogo, não nos ataca, apenas tenta desesperadamente se defender. E o motivo disso é que ela é um semelhante, um antigo humano que se aproximou forçadamente de um eminente para se tornar o que é. Essa criatura descobrimos que na verdade foi o ápice de todos os experimentos antiéticos da universidade. Ela foi ascendida ao posto de semelhante simplesmente para cobrir um véu que esconde
escondia todas as atrocidades feitas por ali, ocultando também a verdadeira lua, a lua de sangue, que aparece logo depois de derrotarmos Ron, revelando toda sua magnitude e poder. E aqui finalmente começamos a entender alguns dos eventos que iniciaram a ruína dos Pthumerianos, como a lua de sangue mencionada que deu origem ao filho de Oldon com Yarnan. Essa era a lua de sangue, e a partir daí, quando saímos, somos arremessados para o verdadeiro mundo de Bloodborne, com coisas esquisitas para todos os lados que vão além da compreensão, assim como as próprias amidalas, seres enormes que ficam espalhados por vários prédios e que antes eram necessários 40 pontos de discernimento para enxergá-las, e agora nada disso é mais preciso, já que o véu se foi. Isso também acontece com Yahar'gul, que antes era uma vila escondida e agora podemos acessá-la, chegando finalmente até uma das maiores vilãs dessa história toda, que é a escola de Mensis, e através do corpo de Mikolesh entramos no pesadelo de Mensis criado por ele, que ancorava toda aquela dimensão. No fim, matamos ele dentro do pesadelo, mas algo estranho acontece aqui e o pesadelo continua lá, e avançando mais um pouco descobrimos que o verdadeiro dono daquela dimensão na verdade é a ama de leite de Mergo, filho de Yarnan, que o protegerá a qualquer custo, e isso dá início a uma batalha contra um dos bosses mais fantásticos do game, onde de fundo toca uma trilha sonora que remete a uma canção de ninar. Ao finalizarmos a luta, a mensagem pesadelo eliminado aparece, mostrando que o ciclo de Mergo, de sua ama de leite e da rainha Yarnan se encerraram, e todos estavam bem mortos, assim como o pesadelo de Mensis, Mikolesh e todas as suas invenções bizarras. E aqui, ao retornarmos ao sonho do caçador, vemos que tudo já está em chamas, e quando nos aproximamos de Gehrman, ele, por mais estranho que pareça, se levanta da sua cadeira de rodas e se oferece para decepar nossa cabeça, alegando que depois daquilo estaríamos finalmente livres do sonho. E nesse primeiro final, nosso personagem aceita, submetendo sua vida a ele, e tempos depois acordamos com o sol raiando em Yarnan, mostrando que a noite não dura mais para sempre, e que quando morrermos não mais iremos até o sonho, pois a maldição de Kos estava quebrada. Já no segundo final do jogo, Gehrman percebe que o nosso personagem se corrompeu durante a jornada, se tornando mais um caçador embriagado e sedento por poder, e agora cabe a ele nos eliminar, fazendo com que pela primeira vez nos tornemos a presa. Porém, nós derrotamos ele nessa batalha, e com isso a presença da lua finalmente aparece, mostrando todo o seu poder sobre aquela dimensão e também sua verdadeira forma, e através do fascínio do nosso personagem, ela o abraça e o torna o novo mentor daquele sonho, assumindo o antigo lugar de Gehrman, servindo forçadamente a ela, e o ciclo aqui nesse final apenas continua. Porém, para o último e verdadeiro final, devemos juntar todos os cordões umbilicais que podem ser encontrados no game, tornando assim possível finalmente eliminar Gehrman, que também tentará nos matar aqui, e de uma vez por todas esvair a presença da lua, transcendendo a humanidade a outro patamar, já que nós nos tornamos um bebê eminente que finalmente vai estar livre para nascer. Mas o que é ao certo essa presença da lua? Quem é esse ser? E não temos mais respostas para ele dentro do game, mas basicamente para entendermos isso de uma forma mais simplificada, temos que abordar Nyarlathotep, uma criatura Lovecraftiana que seria quase como um artista que encanta as pessoas com suas obras e as manipula para fazerem o que ele bem entender. Essa figura nas histórias do autor, como mencionei no início do vídeo, ainda vaga pela humanidade, apenas em busca de causar o caos, sua verdadeira especialidade. Esse ser no universo de Bloodborne seria a presença da lua, que manipulava tudo e todos ali e se aproveitava dos horrores daquela civilização para saciar sua sede de sangue, assim como também se aproveitou da civilização Pthumeriana. Tudo foi feito por ela para que o caos nunca tivesse fim, e nesse verdadeiro final, a presença da lua percebe que pela primeira vez ela havia perdido, e agora a humanidade finalmente conseguia evoluir ao nível dos eminentes. Mas é claro, esse jogo tem muitas perguntas sem respostas. Apesar de ser um universo riquíssimo em detalhes, grande parte das coisas infelizmente carecem de explicação. E também tem inúmeras outras curiosidades que estenderiam esse vídeo em horas se fossem abordadas aqui. Assim como os inimigos mais comuns do jogo, suas relações entre si e outros bosses. Mas em resumo, Bloodborne é tão genial que, diferente da saga Dark Souls, não possui muitas opções de combate para o personagem a não ser armaduras de couro que permitem a caçada rápida, efetiva e silenciosa. O jogo não te dá muitas variedades
variedades nesse quesito e você tem que se adaptar dentro do possível com o famoso se vira, que posteriormente é inundado com as perguntas que você provavelmente veio buscar aqui pelo YouTube. E claro, vale cogitar que todas as respostas em aberto que ficaram provavelmente serão respondidas se houver uma continuação. E o que você acha disso? Acha que eventualmente um Bloodborne 2 estará entre nós? Deixa aqui nos comentários. Eu espero de coração que você tenha curtido esse formato de conteúdo um pouco mais longo e claro, se interessado ainda mais pela obra-prima que é Bloodborne. Meu objetivo aqui é fazer com que você entenda a história de uma maneira mais fácil, sem introduzir muitas informações que vão dar pane na sua cabeça, já que a trama por si só é um enigma bem complexo pelo fato de ter muitos pontos e contrapontos que sempre geram uma discussão que acaba dividindo os pontos de vista. E claro, não deixe de experimentar o jogo se você puder. Nada substitui a verdadeira experiência da gameplay. Tenha sempre em mente, caçador, jogos estão aqui para serem jogados e cabe somente a você contar a sua história. E por fim, venha fazer parte da penumbra, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu vou ficando por aqui e sobre esses assuntos e mais, nos vemos em breve.